eu vejo hoje em dia é que existe aquela velha história de que o homem não consegue se segurar, o homem é diferente de mulher, e mulher tem mais facilidade para se conter, né, nas tentações, daquelas fugidinhas fora da relação de exclusividade. O que acontece é o seguinte: primeiro ponto, é verdade, são diferentes os homens e as mulheres com relação ao sexo, são diferentes. Isso é científico, né? Inclusive antropológico. E desde lá das cavernas, né, a constituição do homem como ser reprodutor, né, da espécie, pode fertilizar várias fêmeas, aquela coisa toda, né? Fica na questão instintiva, né? Uma mulher, por exemplo, ela é fértil, né? Engravida, e durante 9 meses ela não pode engravidar de novo, né? O homem não, o homem pode engravidar uma mulher hoje, pode engravidar outra amanhã, até mais de uma, né, no mesmo dia, de repente. Bom, enfim, então, friamente falando, né, racionalmente falando, né, dentro da razão, são diferentes, né, com relação a essa capacidade reprodutora que, né, é grande parte do conceito sexual. São diferentes. O que acontece? Na minha opinião, assim, o que acontece com os homens é devido a uma questão de maturidade, né? Isso é a minha opinião, né? E eu sempre vou relembrar aquilo que eu já falei em outro vídeo. Eu falo do geral, eu falo da maioria, né? Não existe uma regra que vai abranger 100%, né, de toda da humanidade. Então, no geral, eu penso assim: os homens, eles amadurecem moralmente mais tarde do que as mulheres. O que acontece? Até os 30 anos, o homem praticamente ainda permanece na adolescência. Ainda tem aquelas confusões que nós estamos acostumados a perceber na adolescência. E muitos até ultrapassam isso aí. Então eu seguramente poderia dizer assim que dentro desse geral que eu falo, tu vai encontrar homens maduros com 40 anos chegando na maturidade moral, né? E isso está diretamente relacionado ao assunto de hoje, ao assunto da infidelidade. O que acontece? Os homens, até essa idade aí dos 30 e poucos anos, eles não querem saber mesmo. Não, eu vou dizer para ti assim, ó, nesse âmbito geral que eu falo, vamos supor que eu esteja falando de 90% dos homens. Destes 90%, 90% não são fiéis. Eu vou mais longe, eu diria 98% não são fiéis. Além de ele ter essa tendência genética, vamos dizer assim, histórica, antropológica, além disso, ele não está no fundo ele pode falar, mas ele não tem a intenção de formar um contrato de exclusividade. Não vou usar o termo família, não vou usar o termo aliança, namoro. O que pode ser falado friamente é um contrato de exclusividade. Os dois ficaram juntos, a partir de agora estamos tendo um relacionamento sério. Então isso é um contrato de exclusividade. O que acontece é que os homens não têm essa... Não é uma questão de desonestidade. Aí que eu quero chegar, não é desonestidade. É uma questão de ingenuidade até de se conhecer, né? Ingenuidade entre aspas, não se conhecem, acham que não tem como, entendeu? Então, não, mas esse é diferente, aquele é diferente. Se não faz parte das exceções, daqueles 10% que eu falei que eu não estou falando sobre eles, não faz parte, infelizmente a moça pode estar iludida, ou ele está podendo fazer bem escondidinho. Mas até essa idade, não, eu cheguei a essa conclusão, demorei a poder admitir isso aí, não tem homem fiel, não tem. E o que acontece? Como eu estou falando só dos homens, né? Após essa idade, né? Quando chega na maturidade que eu falo, né? A maturidade masculina, que só dá para garantir, eu acho que lá pro próximo dos 40 anos, duas coisas podem acontecer. Daí eu dividiria em dois grupos assim, que sobram desses homens. Um grupo
sossega o facho. Sossega o facho, né? Não, vamos fazer o seguinte. Agora eu quero constituir um contrato de exclusividade. Aí eu acho que daí essa porcentagem de 98% daquela maioria não ser infiel, ela baixa para os 40 e poucos por cento. Daí eu posso falar que aí existem alguns homens fiéis porque eles chegaram à conclusão que não querem mais aquilo para eles, né? Aquela farra da solteirice. Já o outro grupo, depois dessa parte de maturidade, que chega a maturidade aos homens, o outro grupo, como ele também chegou à maturidade, então a gente espera dele uma atitude com níveis morais, conceitos morais um pouco mais elevados, ele não quer sossegar, só que daí ele faz uma escolha de também não mentir. Então ele não vai nem mentir para ele mesmo, porque ele já se conhece, maturidade envolve isso. Ele não vai mentir também para a companheira dele, ou para pretendentes, ou para a pretendente. O que ele vai fazer? Ele não quer, moralmente ele amadureceu, porém ele não quer se envolver com uma pessoa só, não quer, ele tem a escolha dele, através do livre-arbítrio dele, ele não pretende formar um contrato de exclusividade, que é o termo que eu venho usando. E o que ele faz? Ele vai ter o sexo, vai ter as experiências sexuais vão continuar, né? Só que de formas a deixar sempre bem claro para essas mulheres, que daí tem o outro lado todo da questão, né? Que daí eu deixo para a Cid Girl, eu deixo para Ana de César, para elas comentar, porque com certeza falariam muito melhor do que eu, sobre essas fases da mulher e onde é que entra a questão. Eu sei que é antes, eu sei que normalmente uma mulher, até por causa da maternidade, mas enfim, voltando aos homens, então esse segundo grupo do homem, ele não vai ter um contrato de exclusividade em respeito à maturidade dele, à maturidade que ele sabe que essa pretendente tem, e não vai mentir. Vai ter uma experiência sexual, vai passar uma noite com a mulher, olha, quando tu nota que ela está dando a entender que ela tem um plano de relacionamento a curto prazo, a médio prazo, que envolve contrato de exclusividade, tu tem que deixar claro, e nessa fase o homem sabe fazer isso, que não, que eu não estou pronto para assumir um contrato de exclusividade. Eu tenho meus projetos de vida, tenho, né, outras escolhas que eu estou fazendo, e eu respeito muitas pessoas, e por isso eu não quero agora. Não quero agora. Entendeu? Então, pessoal, para não se esticar muito nesse assunto, resumidamente é isso. Cientificamente, as constituições do homem, as constituições físicas e instintivas são diferentes, mas não justifica. Não justifica porque, a meu ver também, nada justifica a mentira, né? A mentira. Então, a hora que a pessoa pode falar somente a verdade, não faz diferença se o homem é mulherengo e tem várias mulheres, assim como tem mulheres que podem ter vários homens. Eu acho que é um nível de igualdade sempre nesse sentido, mas se tendo a essa noção das diferenças, né? O respeito às diferenças, ok? Por hoje é só, pessoal. Uma boa semana, boas energias para vocês.